primeiramente, não vou pular primeiramente, vou pular essa parte. Vou passar para a segunda parte, que é agradecer, obviamente, o convite aí do Noronha, a indicação da Maíra, enfim, para que eu pudesse trazer aqui um pouco do que foi a experiência do desenvolvimento do estudo da dimensão territorial do planejamento que desenvolvemos lá no Ministério. Eu não lembro direito as datas exatas, enfim, mas para mim isso começou em 2004, 2005, terminou em 2007, o produto foi lançado efetivamente em 2008, então toda vez que sou convidado a falar sobre o estudo, para mim é uma nostalgia, reviver aqueles anos de estudo. Foi um grande estudo feito em parceria com o CGE. Então espero com isso também ganhar uns tempos, embora o Mariano não esteja mais na mediação, mas enfim, foi uma parceria bem grande, planejamento com o CGE, um estudo que envolveu recursos da monta de, também não lembro direito quanto foi, mas algo em torno de 7 milhões de reais. Foi um grande estudo que envolveu uma rede enorme de especialistas e de instituições, e nisso aproveitamos essa expertise do CGE de mobilizar a rede e mobilizar os especialistas. E trago então uma perspectiva do Ministério do Planejamento no desenvolvimento de estudos de planejamento de longo prazo, certo? Algo que no Ministério nós não pretendíamos, obviamente, fazer pesquisa, certo? Ou fazer estudos. Nosso objetivo é propriamente o planejamento, introduzir esses elementos no exercício de planejamento e de gestão, introduzir esses elementos nos nossos planos, nosso plano plurianual principalmente, que era o objeto central da Secretaria de Planejamento. Devo dizer que estou na Secretaria de Planejamento desde 2002, são 14 anos, apenas recentemente, cerca de um mês, que estou agora no IPEA, então minha vida profissional praticamente toda vinculada à Secretaria de Planejamento. E dessa perspectiva do Ministério do Planejamento foi um estudo, vou ser bastante enfático, que não deu certo. Não deu certo. E um estudo muito, do nosso ponto de vista, muito bem qualificado, certo? Produtos muito importantes que, enfim, ainda hoje são referência, mas que da potencialidade que tinha para ser incorporado nos nossos produtos principais, que era o objetivo de internalizar a dimensão territorial no planejamento ou no PPA, isso não aconteceu da maneira como a gente acreditava que seria possível. Então, acho que a minha reflexão aqui é um pouco, não apenas ficar no conteúdo, no processo, na metodologia, como o estudo foi desenvolvida, mas uma reflexão mais abrangente do que deu certo e do que não deu certo nesse processo do estudo da dimensão territorial do planejamento. E aí vale a pena começar por uma localização desse estudo no tempo, ou seja, quais foram as nossas motivações, as nossas principais angústias que nos orientavam naquele momento de construção do estudo. E a primeira reflexão que eu trago, já também um pouco provocativa, é de que, de fato, havia uma retomada do planejamento que que eu estendo desde finais dos anos 90, certo? Eu acho que o neoliberalismo do seu auge já tinha mostrado que tinha efeitos nefastos, grandes, graves no Brasil, e se começava a repensar o modelo, certo? Então, aí tem algumas iniciativas que já vinham do final e início do final dos 90 e início dos anos 2000, que trazem uns indícios de que havia ali já um movimento de retomada do planejamento, seja, eu posso citar a estruturação do sistema de planejamento de orçamento federal, que é de 2001, o próprio decreto 2829, que reestrutura, no nosso caso o PVA especificamente, mas a sua relação planejamento e orçamento, que é de 98. Então, embora isso venha nascendo com elementos bastante fiscalistas, gerenciais, havia um movimento dessa direção e também havia um movimento do ponto de vista do planejamento territorial, que tinha
na sua base, os estudos dos eixos. Então, o planejamento já vinha, nos finais dos anos 90, com essas iniciativas bastante conhecidas, né, dos estudos dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento, que se pretendia fazer essa amarração entre o curto prazo das leis orçamentárias e leis de diretrizes orçamentárias com o PPA, e do PPA com um horizonte mais amplo. Do PPA para trás, por exemplo, PPA, LOA, LDO, instrumentos constitucionais, e ainda não havia, hoje se discute a regulamentação do Plano Nacional de Desenvolvimento de um horizonte de 20 anos para pegar 5 PPAs, certo? O período de 5 PPAs. Está em discussão hoje no Congresso, mas não se tem isso regulamentado. A tentativa que o Ministério fez à época, com uma filosofia política totalmente diferente da que foi implementada depois, tinha sido iniciada então, ou foi feita essa tentativa a partir dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento. E aí eu trago o que eram os primeiros eixos, né? A ideia central de corredores de exportação em uma referência ao território que não abrangia a totalidade do território e não dialogava nas suas múltiplas escalas, mas era o que o Ministério trazia e apostava como estratégia de planejamento de longo prazo e de planejamento territorial, os dois amarrados, certo? Então a gente tem os eixos nacionais de integração e desenvolvimento, de 99, construídos a partir do Brasil em Ação, e a atualização desse estudo feito em 2002, com um grande elemento comum entre os dois, que era chegar a uma carteira de investimentos, ou como se chamava, são uma carteira de oportunidades de negócio para o setor privado a partir dos investimentos de infraestrutura da carteira prioritária do governo. Então essa era a praxis até ali, aquele momento. Então, veja, em 2002 foi justamente o ano que eu entrei no Ministério, estava se atualizando o estudo dos eixos, inclusive com algumas outras metodologias ou iniciativas já um pouco mais inovadoras, por dizer assim, quando no estudo de atualização dos eixos, por exemplo, também se trazia uma avaliação ambiental estratégica do eixo ou do bioma Amazonas, por dentro do mesmo contrato e tal, e a ideia então, mas a ideia central era, nos dois casos, mobilizar uma grande consultoria, uma consultoria internacional, nos dois casos, com parceria com o BNDES, que aportava recursos, para identificar uma carteira de investimento que fosse atrativa para o setor privado. E essa experiência tem uma série de críticas, e algumas delas eu trago aí. Quer dizer, não cobria todo o território, não considerava o papel das cidades como estruturadoras, a rede de cidades como estruturadoras do território, não considerava suas múltiplas escalas, focos nos corredores de exportação, objetivos de identificar oportunidades de negócio vinculadas às grandes obras de infraestrutura apenas, né? Então era uma carteira de investimentos, oportunidades de negócio, mas restrita, na sua grande maioria, em questões de infraestrutura. Avançava muito pouco na agenda social, e essa era uma grande crítica que se tinha. E uma das razões para isso era justamente porque não considerava as múltiplas escalas, olhava apenas a escala nacional e os corredores de exportação. Bom, essa então é a experiência que o Ministério vinha trazendo para suas reflexões de planejamento de longo prazo e planejamento territorial. Em outros termos, era o que sabia fazer, certo? Contratar a consultoria para tentar emplacar no planejamento do PPA. No início do governo Lula, esse quadro muda um pouco. Quer dizer, muda um pouco, maneira de dizer, na verdade muda muito. Na verdade, do meu ponto de vista, o fortalecimento do planejamento territorial em particular, em que diferentes órgãos, eu não sei se a Gadelha está aí ainda, passavam a disputar a prevalência sobre a agenda territorial. Ali está escrito agente, mas na verdade é a agenda, né? E vários elementos entram na agenda, certo? Então, seja a discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, seja a discussão do Plano de Amazônia Sustentável, o Plano da BR-163 e
que eu quero chamar a atenção, a Câmara de Política de Desenvolvimento Regional e Integração Nacional, que teve uma disputa muito intensa dentro do governo, inclusive até o próprio nome da Câmara estava em disputa, certo? Se assim seria uma Câmara de Planejamento Territorial, e a Câmara ficou como Câmara de Política de Desenvolvimento Regional e Integração Nacional. Eu acho que é esse o nome, não sei se eu não inverti, mas enfim, era o nome, enfim, muito próximo ao Ministério da Integração Nacional, certo? E isso traz um embate também para dentro dessa Câmara de outras abordagens territoriais que não se submetiam a um único objetivo de redução das desigualdades regionais. Tinha outros elementos, queriam trazer outros elementos para a discussão em pé de igualdade, seja a questão ambiental, seja a questão das cidades, a relação do rural e urbano, e isso dá um certo, pelo menos o que me chegava nessa época, eu acho que eu participei de uma reunião da Câmara, um certo travamento da agenda. O que o Ministério do Planejamento faz? Continuando com a intenção de inserir a dimensão territorial do planejamento, agora já com uma nova lógica, que se tratava de um pouco superar a lógica do balcão, certo? De balcão de oferta de políticas públicas, mas tratar o território como objeto, como sujeito da construção das políticas públicas. Não era uma coisa de, quer dizer, ele gostaria de superar isso, certo? Não que tenha superado. Isso era verdade e continua sendo verdade na maioria dos casos. Mas a intenção de apropriar, de inserir a dimensão territorial no PPA dialogava com essa perspectiva de superar essa lógica do balcão e entender o território como sujeito na elaboração das políticas públicas. Então, adequar as políticas públicas às especificidades dos territórios. A segunda questão, a integração, a eleição, a escolha do território como plataforma de integração das políticas públicas. É onde, no concreto, acontece o que Zé Celso fala de multi-inter, trans, as coisas todas se relacionam e se relacionam no território. E, por fim, a necessidade, essa uma coisa que não tinha absolutamente sido considerada nas etapas anteriores, de estabelecer um diálogo federativo em planejamento e ampliar os espaços de participação social a partir do planejamento territorial, entendendo que o território como um objeto mais concreto, onde as agendas, enfim, as pessoas estão envolvidas e portanto, estimula, ou pelo menos é mais um espaço para você buscar a participação social. O que acontece então, desse ponto de vista, dessa perspectiva? Aparentemente o Ministério do Planejamento se retira da Câmara. A Câmara não anda. A Câmara de Políticas Regionais não anda. E o Ministério volta à ideia de fazer novamente um outro estudo de planejamento territorial de longo prazo, no qual ele busca um arranjo institucional que dialogue com os ministérios de base territorial, assim como se propunha a Câmara, o que não consegue fazer, certo? Então esse é uma segunda grande falha, que é essa falta de articulação interna do governo. Não foi bem sucedido nessa tentativa, mas acaba, veja bem, envolvendo muitos dos mesmos atores que estavam na disputa inicial, o que ajuda a contrabalançar também, e do meu ponto de vista isso foi muito positivo, porque as orientações do estudo e nisso o CGE teve um peso fundamental, digamos, beberam daquela fonte que tinha estado na origem da disputa anterior. Os atores praticamente eram os mesmos, isso quer dizer. Agora, envolvidos de um outro arranjo, uma outra forma, e esse envolvimento dos atores foi muito importante para que o estudo tenha tido os avanços metodológicos que de fato teve. Então, aproveito para resgatar uma questão importante, gente, por vista assim, de que essa avaliação de que o estudo do nível do planejamento não foi tão bem sucedido quanto deveria. Eu me arrisco a dizer que hoje no Ministério do Planejamento não há
pelo menos na estrutura, na equipe da Secretaria de Planejamento, não tem ninguém que foi envolvido ou que possa falar sobre o estudo da dimensão territorial. Isso é muito preocupante, certo? Assim, o estudo se perdeu. Não tem uma pessoa hoje na Secretaria que participou desse movimento e que possa, enfim, vejam, o estudo está por toda a Secretaria, certo? Enfeitando estantes, em alguns casos de escola de monitor. As pessoas conhecem, sabem do estudo, mas aquelas que tiveram envolvimento, maior ou menor no estudo, a sua maioria, isso já se perdeu. Então essa eu acho que foi uma falha fundamental. A falha da articulação institucional foi outra falha muito decisiva, eu acho, para introdução dos elementos do estudo na agenda do governo. Mas essa parceria com o CGE, do meu ponto de vista, foi fundamental para trazer ainda assim avanços metodológicos e do ponto de vista do conteúdo que ainda fazem, apesar desses problemas todos, o estudo ser uma referência na área. E como é que ele foi desenvolvido, esse estudo da dimensão territorial do planejamento? Eu acho que eu vou abrir isso aqui. Eram 8 módulos, era uma coisa muito complexa, várias inter-relações, idas e voltas, como a Maíra comentou, não tinha uma lógica também linear. Cada módulo se relacionava com o da frente, que alimentava o de trás, enfim, era uma confusão, boa confusão, né? E esses eram os principais elementos, certo? Ele começava com uma visão estratégica nacional, com base territorial, regiões de planejamento, estudos prospectivos, escolhas estratégicas e óleo vice de origem. Tudo isso para construir uma carteira de investimentos. Os outros 2 itens após a carteira eram avaliações da carteira. O quanto que essa carteira impacta do ponto de vista econômico e quanto que ela impacta do ponto de vista de sustentabilidade. E aí eu vou lembrar, nesse período todo, teve uma das primeiras reuniões, quando a gente estava montando o estudo e não sabia se ia fazer uma licitação, se ia, ou seja, acho que nessa época ainda não estava envolvido, não tínhamos achado esse caminho, a gente foi no caminho anterior. E o caminho anterior era buscar uma parceria com o BNDES para contratar uma consultoria. E aí fomos no BNDES. Aí chegamos no BNDES, olha, a ideia é fazer um estudo que nos traga uma carteira de investimento. Aí a resposta foi, mas outra carteira de investimento? Já não tem tanto projeto aí que está parado, outra carteira de investimento que... Bom, essa eu acho que, eu faço um resumo depois, eu acho que essa foi uma terceira grande falha do estudo, o excessivo foco na tal carteira de investimento. E é uma carteira diferente do que acho que foi a Maíra que estava falando de manhã, da importância de você ter os passos, né? Passo 1, quer dizer, ou prioridades, né? Se não tem condições de implementar as 15 prioridades, primeira, depois a segunda. É uma carteira de investimento para 20 anos, bilhões, e não tinha priorização nenhuma, está aqui, certo? Então também não tinha muito espaço para avançar. O conteúdo, vamos entrar um pouquinho no conteúdo, sem me delongar muito. Eu não estou controlando o tempo, viu? Depois qualquer coisa você me puxa a orelha aí. Tem 10 minutos. Tá bem. A construção da visão estratégica, certo? Até chegar na carteira de investimento. Vamos lá. Começa com uma visão estratégica sobre o território. Então faz aquelas, vejam, aproveita as discussões anteriores, isso aí foi tirado dos estudos ou dos trabalhos feitos para a construção da PNDR, a coisa do Plano da Amazônia Sustentável, que separou um pouco o território do Amazonas, da região do bioma, né? Amazônia Sustentável. Amazônia é legal, né? Amazônia é legal, pronto. Uma linha cortando o território adensado demograficamente, né, populacionalmente, do litoral ao sul.
O semiárido, que é uma discussão importante, que também era chefiada pelo Ministério da Integração, e isso gerou esse recorte territorial do que a gente chamou de regiões da estratégia, que eram 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes regiões da estratégia. Enfim, vocês me desculpem, assim, cada vez que retomo o estudo eu redescubro coisas novas e vou tentando lembrar de coisas que ficaram pelo caminho, porque também não é uma coisa que eu fico diariamente como objeto de trabalho, né? Consulta, por vezes. Então, depois desse recorte territorial, que trazia por trás de si também, em conjunto, uma avaliação de elementos de futuro, então tinha aqui avaliações de fatos portadores de futuro, de incertezas críticas, enfim, elementos que, recortando o território e dialogando com uma regionalização do planejamento, essa sim, uma regionalização construída para fins de planejamento, que considerava esses elementos aqui, centralidades das cidades, no processo de organização do território, hierarquia dos centros urbanos, através de um índice de terceirização, índice de capacitação tecnológica regional, tudo isso feito com o apoio, também parceria do IBGE, e o pessoal lá do CDPLAR, do Campolina, e a turma do Mauro Borges, enfim. Modelo gravitacional com índice de interação entre as duas regiões, os fluxos econômicos migratórios regionais, acessibilidade. Aliás, isso tinha sido feito com uma pesquisa anterior do IBGE, que depois foi atualizada na rede de cidades, e a SAI refez o trabalho, refez as regiões de planejamento, a rede de cidades. E aqui, então, estavam desenhados 11 regiões de planejamento, que já é uma interação, certo? Das 11 regiões de planejamento, macro-regiões, deixa eu ver se eu consigo acertar, com os macropolos consolidados, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Manaus, e novos macropolos. Aqui começavam as apostas, certo? Então, novos macropolos. Isso aqui depois eu soube que foi atualizado, certo? Belém e São Luís, polarizando uma única região em conjunto. Baixa polarização, aqui sim, Goiânia e Brasília também como macropolos consolidados, mas em geral uma baixa força de polarização no centro-oeste, certo? Então, oposta de novos macropolos no centro-oeste e alguns polos regionais que davam a lógica são, salvo engano, 11 macro-regiões de planejamento e 118 sub-regiões. Em seguida, ou conjunto e junto e separado, e tudo ao mesmo tempo rolando, tinha os estudos prospectivos. Esse é um capítulo, módulo 4, de estudos prospectivos, em que foram elaborados notas técnicas sobre 42 temas, envolvendo uma série de pesquisadores, enfim, nas várias áreas. E essas 42 notas técnicas depois foram sendo agregadas em esforços contínuos de síntese, formaram 7 dimensões, e dessas 7 dimensões, 14 escolhas estratégicas para o desenvolvimento do país para os próximos anos. E são essas escolhas estratégicas que eu cito aqui: ciência, tecnologia e inovação, competitividade sistêmica, multimodalidade e opções integradoras de logística, telecomunicações e inclusão digital, usos múltiplos da água, restauração de serviços de ecossistemas e adaptação a mudanças ambientais, agriculturas territoriais, padrão de financiamento e gestão de riscos agronômicos e de preços, qualidade de produtos e processos de base agrícola, agroenergia, segurança alimentar e nutricional, assentamentos e reforma agrária, redução das desigualdades via políticas urbanas e via políticas sociais. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: as apostas daqui para frente distribuídas ou reunidas nessas 14 grandes linhas, grandes escolhas estratégicas para o desenvolvimento do país. Então, até aqui a gente estava olhando o território e pensando o futuro. Para cada um desses 42 temas, tinha um tripé, que era investimento,
para alimentar a carteira de investimento, olhar o futuro, então elementos de prospecção e território. A pessoa pensar o setor a partir do território, os impactos do setor no território, a sua distribuição espacial, investimentos, necessidade de investimentos e elementos de futuro. Então, para cada um desses, juntando tudo, volto a elementos do módulo 2 e trago o que foram definidos como vetores de desenvolvimento estratégico para cada uma das regiões de referência do estudo. Então, eu não trouxe todas, é só a título de exemplo. Para cada grande região de planejamento que envolve, veja, mais do que uma região de planejamento, e essa aqui ainda recortada, alguns vetores de desenvolvimento estratégico foram identificados. Para ser mais exato, 5 para cada um deles, salvo engano. Então, no caso aqui do Centro-Oeste, fortalecimento da malha logística associada a transportes e energia, consolidação da ocupação agroindustrial, ampliando suas bases de sustentação tecnológica e financeira, ampliação dos esforços no ensino profissional e no desenvolvimento de competências científicas e tecnológicas dedicadas ao território, fortalecimento dos elos que estruturam o arco Brasília, Anápolis, Goiânia, conforme a hierarquia da rede urbana do território, e o último que está cortado é a questão da integração sul-americana. E assim foi feito, então, para todos os territórios, com uma base que dialogava com os elementos anteriores identificados nos estudos prospectivos. Eu devo dizer também que esses elementos, à medida que a gente vai avançando nos exercícios de planejamento territorial, tentativas de fazer um diálogo, retomar o diálogo com a agenda estruturante para o território, a gente dialoga ainda hoje com esses elementos. Isso ficou. Embora esse diálogo não seja constante, mas esse elemento ficou. Mas esses elementos, no âmbito do estudo, serviam para alimentar uma carteira de investimento. Aqui nós estamos, mais ou menos, em meados de 2007. Já tinha... Primeiro, o estudo passou por aquela tensão pré-eleição, depois Lula é reeleito, e aí vem o PAC. Aí como é que a gente fala em apresentar uma nova carteira de investimentos com o PAC? Ficou muito vencido, certo? A discussão ficou vencida porque estava posto a agenda de investimentos prioritária para o governo federal. Tanto que eu nem trouxe a carteira de investimento. A carteira de investimento de início, para os anos iniciais, acaba sendo restrita ao PAC. Para os anos pós-PAC, tiveram elementos muito mais de intenção de grandes números de investimento. Quanto que era necessário investir em saúde, investir em educação e tal, ou assistência técnica na área rural, enfim, grandes números, grandes ideias de interiorização, regionalização, distribuição regional dos equipamentos, desconcentração. E esse já é um exemplo do que foi feito com os módulos seguintes de avaliação de impactos. E esse eu acho que era um dos mais interessantes, que ele trazia uma evolução, aqui era para ser o centro geodésico da economia brasileira. Então, é para ter uma leitura territorial disso, certo? Aqui uma evolução da latitude e longitude, de como que evoluiu o peso, o centro do peso da economia brasileira. Que está dizendo o seguinte, ele está indo para sudeste, certo? Leste e sul. Então, o PAC aqui é 2007, certo? Está indo um pequeno movimento de retração, depois começa a ter possibilidades de uma inflexão um pouco mais aguda, mas ainda assim no sentido sudeste, mas retrai um pouco pelo aumento do peso de algumas iniciativas que passariam a ter a economia no norte e nordeste. Aí já estava contemplado a Transamazônica, a Transnordestina, a transposição, a Norte-Sul,
enfim, começa a operar, então, depois daquele primeiro período, e aí tenderiam a puxar um pouco o desenvolvimento econômico para lá. Então, principais lacunas. Nesse meio tempo, bom, primeiro, esse fato, acho que a distância da agenda central de governo foi essencial, eu acho, para que o estudo não tivesse essa implantação imediata como a gente pensava que poderia ter, e o próprio PAC, um papel central da agenda de governo, interrompe o que tinha sido a aposta, do meu modo de ver, equivocada, mas foi a aposta central dos tomadores de decisão à época do Ministério, que foi apostar todas as suas fichas numa nova carteira de investimentos. A baixa articulação interministerial, próprio espaço na agenda do Ministério do Planejamento não era significativo, certo? O Ministério estava e passou depois ainda mais a uma preocupação maior ainda com o PAC, e esse tipo de exercício de planejamento de longo prazo ficou cada vez mais reduzido no Ministério, inclusive pela criação da SAI, com uma perda significativa da possibilidade de você acoplar esses estudos de longo prazo nos instrumentos de médio prazo que a SPI conduzia, né, no PPA. Então você desloca isso para a SAI, você deslocou o IPEA também junto para a SAI, e eu acho que perdeu um pouco essa capacidade de fazer a articulação. Não por escolha da SAI, porque isso poderia ser feito. Eu acho que também por própria escolha do próprio Ministério, da própria Secretaria, de adotar um outro caminho mais ligado à gestão do que a planejamento de médio e longo prazo. No meio desse processo todo também teve transição à Secretaria, o que é normal, mas afeta de toda forma a internalização, e o Territórios da Cidadania também lançado, eu acho que é em 2008, se alguém me corrige, que acaba centralizando a discussão territorial do governo. Então, própria discussão de regionalização do estudo, que tinha sido também uma discussão, um estudo e um processo muito interessante, acaba sendo diminuído por conta dessa prioridade ou centralidade que o Território da Cidadania ganha na agenda, e aquele esforço que a gente tinha apontado como em motivação inicial de diálogo federativo também se mostrou ineficiente. Não houve um diálogo suficiente ou denso com os estados a respeito disso, e a regionalização acaba que também teve muito pouco aplicação, né? Depois, salvo engano, a Maíra me disse que estava utilizando a regionalização do estudo nos cidades sustentáveis. Veja só, a regionalização do estudo é boa, só não foi usada. Bom, algumas lições então, né? Eu acho que outras coisas vocês já comentaram. Não adianta você olhar para o futuro sem olhar para o presente, sem olhar para o passado. E eu acho que esse foi também, à medida que a gente se lança o desafio de construir uma nova carteira de investimentos sem considerar os investimentos em carteira, começou mal. Então, a não consideração das dinâmicas já estabelecidas, do que estava aí em carteira, da atuação dos atores privados e públicos no território, eu acho que foi um erro de partida. O foco excessivo na carteira de investimentos, eu acho que esse ponto de articular, independente da posição que se tenha, com a alta direção do governo e um foco maior do ponto de vista do processo, eu acho que são as grandes lições que nos deixam o estudo. Quer dizer, o fato, e eu falo isso com imenso pesar, quer dizer, de o estudo não ter sido apropriado na Secretaria de Planejamento, se a gente tivesse gasto pouco mais, ou investido mais tempo no processo de construção, no diálogo, na construção coletiva do estudo, eu acho que teria tido condições, se não naquele momento, depois, com o tempo, de internalizar mais produtos ou mais reflexões do estudo. Como a Maíra falou, as pessoas se sentem parte do processo, né? Não foi o caso.
O estudo foi conduzido por uma equipe muito pequena dentro da secretaria, isso não teve uma incursão no corpo do Ministério, e isso dificulta um pouco mais, do ponto de vista da cultura institucional, aí, a internalização, mesmo a compreensão da importância que um estudo desse tipo poderia ter tido no planejamento. Eu acho que era isso, gente. Então, é isso. Obrigado.